Olá a todos, Carlos Borges aqui com o Old Waycast e nós vamos seguir a leitura nossa, o caminho lá na história da igreja, ainda no volume 1, A Era dos Mártires, de uma história ilustrada do cristianismo, de Justo Gonzalez. E aí nós vamos ler um trecho do capítulo 6, a perseguição no segundo século, e nós vamos ler na página 73 a perseguição sobre Marco Aurélio. É o imperador filósofo que os estoicos gostam muito, né? Citam muito, mas nós veremos aqui que nem sempre é o que pensamos. Muitas vezes faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ah, Marco Aurélio, o imperador, supliciou muitos cristãos inocentes. Mas vamos à leitura? A perseguição sobre Marco Aurélio. No ano 161, o governo do império recaiu sobre Marco Aurélio, que havia sido adotado anos antes por seu predecessor Antônio Pio. Marco Aurélio foi, sem dúvida, uma das mais preclaras luzes do ocaso romano. Não foi ele, como Nero e Domiciano, um homem enamorado do poder e da vanglória, mas um espírito culto e refinado que deixou atrás de si uma coleção de meditações escritas para o seu uso pessoal, que são uma das glórias literárias da época. Nessas meditações, Marco Aurélio mostra alguns dos ideais a respeito do governo de seu vasto império. Diz Marco Aurélio: intenta a cada momento, como romano e como homem, fazer o que tens à frente com dignidade perfeita e simples, e com bondade, liberdade e justiça. Esquece tudo mais, só poderás esquecê-los se empreendes cada ação de tua vida como se fosse a última, deixando a um lado toda negligência e toda a resistência das paixões contra os ditados da razão, e deixando também toda hipocrisia e egoísmo e rebeldia contra a sorte que te tocou. Meditações 2:5. Sob tal imperador, podia-se supor que os cristãos gozassem de um período de relativa paz. Marco Aurélio não era um Nero, nem um Domiciano. Entretanto, o mesmo imperador que se expressava em termos tão elevados acerca dos seus deveres de governante, desatou também uma forte perseguição contra os cristãos. Marco Aurélio era filho de sua época e, como tal, viu os cristãos. Na única referência ao cristianismo que aparece em suas meditações, o imperador filósofo louva aquelas almas que estão dispostas a abandonar o corpo quando necessário. Mas logo segue dizendo que tal disposição deve ser produto da razão e não da teimosia, como no caso dos cristãos, fecha aspas, Meditações 11:3. Além disso, também como filho de sua época, o filósofo que louvava o uso da razão, sobretudo, era supersticioso ao extremo. A cada passo pedia ajuda e direção dos seus adivinhos e ordenava que os sacerdotes oferecessem sacrifícios por um bom êxito a cada empresa. Durante os primeiros anos do seu reinado, as invasões, inundações, epidemias e outros desastres pareciam suceder uns aos outros sem trégua alguma. Logo correu a voz de que tudo isto se devia aos cristãos,
que haviam atraído sobre o império a ira dos deuses, e se desatou então a perseguição. Não temos indícios de que Marco Aurélio tenha pensado que os cristãos tinham a culpa do que estava acontecendo, mas tudo parece indicar que o imperador emprestou seu apoio à nova onda de perseguição e que via com bons olhos este intento de regressar ao culto dos antigos deuses. Talvez, como Plínio anos antes, Marco Aurélio pensasse que era necessário castigar os cristãos, se não por seus crimes, pelo menos por sua obstinação. Em todo caso, temos informações bastante detalhadas de vários martírios que ocorreram sob o governo de Marco Aurélio. Um destes martírios foi a da viúva Felicidade e seus 7 filhos, mortos cruelmente, tanto Felicidade quanto um a um dos seus 7 filhos. Nessa época, era costume na igreja que as mulheres tornadas viúvas, se assim desejassem, consagrassem-se inteiramente para o trabalho da igreja, que por sua vez as sustentava. Assim se fazia, entre outras razões, porque nessa sociedade era muito difícil para uma viúva pobre sustentar a si mesma. E também porque se tal viúva se casasse com um pagão, podia perder muito da sua liberdade para atuar no serviço do Senhor. A obra de Felicidade era tal que os sacerdotes pagãos decidiram impedi-la e, com esse propósito, a acusaram perante as autoridades, juntamente com seus 7 filhos. Quando o prefeito da cidade tratou de convencê-la, primeiro com promessas e logo com ameaças, Felicidade lhe respondeu que estava perdendo tempo, pois, aspas, viva, eu te vencerei, e se me matas, em minha própria morte, vencer-te-ei ainda mais, fecha aspas. O prefeito então tratou de convencer aos filhos de Felicidade, mas ela lhes exortou a que permanecessem firmes, e nenhum só deles vacilou ante as promessas e as ameaças do prefeito. Por fim, as atas dos interrogatórios foram enviadas a Marco Aurélio, o douto, o filósofo, o bom, que ordenou que diversos juízes pronunciassem sentença, a fim de que estes obstinados cristãos sofressem distintos suplícios. Outro dos mártires da época foi Justino, um dos mais distintos pensadores cristãos, a quem nos referiremos novamente no próximo capítulo. Justino tinha uma escola em Roma, onde ensinava o que ele chamava a verdadeira filosofia, isto é, o cristianismo. O filósofo cínico Crescente desafiou a um debate do qual o cristianismo saiu sob todos os julgamentos vencedor. E, ao que parece, Crescente tomou vingança, acusando o seu adversário ante os tribunais. Em todo caso, no ano de 163, Justino e 6 dos seus discípulos foram levados diante do prefeito Júnio Rústico, que havia sido um dos mestres de filosofia do imperador. Neste caso, como em tantos outros, o juiz tratou de convencer aos cristãos acerca da tolice de sua fé. Mas Justino respondeu que, depois de haver estudado toda a classe de doutrinas, havia chegado à conclusão de que a cristã era a verdadeira e que, portanto, não estava disposto a abandoná-la. Quando, como era costume, o juiz os ameaçou de morte, eles responderam que seu mais ardente desejo era sofrer por amor de Jesus Cristo e que, matando-os, o juiz lhes faria um grande favor. Diante de tal resposta, o prefeito ordenou que fossem levados ao lugar do suplício, onde primeiro os açoitaram e logo foram decapitados.
Por último, como exemplo da sorte dos cristãos sob o regime de Marco Aurélio, devemos mencionar a carta que as igrejas de Lyon e Viena, na Gália, enviaram no ano de 177 aos seus irmãos da Frígia, Ásia Menor. No princípio, a perseguição nessas duas cidades parece ter sido limitada a proibições que os impediam de apresentar-se em lugares públicos. Depois, a plebe começou a segui-los pelas ruas, insultando-os, golpeando-os e apedrejando-os. Por fim, vários deles foram presos e levados diante do governador para serem julgados. Nesse momento, uma pessoa em meio da multidão, Vécio Epágato, se ofereceu para defender os acusados, e quando o governador lhe perguntou se era cristão, e ele respondeu afirmativamente, sem permitir dizer uma só palavra, o governador ordenou que o colocasse no grupo dos acusados. A perseguição havia caído sobre essas duas cidades inesperadamente, como um relâmpago, e, portanto, nem todos estavam prontos para enfrentar o martírio. Segundo a carta que estamos citando, cerca de 10 foram débeis e saíram do ventre da igreja como abortos. Os demais, entretanto, mostraram-se firmes, ao mesmo tempo que tanto o governador como o povo se indignavam cada vez mais contra eles. De boca em boca, corriam rumores acerca das horríveis práticas dos cristãos, rumores dos quais falaremos no próximo capítulo. Diante de sua obstinação e provavelmente para ganhar a simpatia do povo, o governador mandou torturar os acusados. Um certo santo limitou-se a responder: sou cristão. E quanto mais lhe torturavam e mais perguntas eram feitas, mais firme se mostrava em não dizer outra palavra. O cárcere estava tão cheio de prisioneiros que muitos morreram asfixiados, antes que os verdugos pudessem aplicar-lhes a pena de morte. Alguns dos que antes haviam negado a sua fé, ao verem seus irmãos tão valorosos em meio a tantas provas, voltaram à sua antiga confissão e morreram também como mártires. Porém, a mais destacada de todos estes mártires foi Blandina, uma mulher frágil, por quem temiam seus irmãos. Quando lhe chegou o momento de tortura, mostrou tal resistência que os verdugos tinham que se alternarem. Quando vários dos mártires foram levados ao circo, Blandina foi pendurada no madeiro e em meio deles, e dali ela os encorajava. Como as feras não a atacaram, os guardas a levaram de novo ao cárcere. Por fim, neste dia de tão bárbaros espetáculos, Blandina foi torturada em público de diversas maneiras. Primeiro a açoitaram e depois a fizeram ser mordida por feras. Em seguida, fizeram-na assentar-se em um assento de ferro quente. E ainda a encerraram em uma rede e fizeram com que um touro bravio a chifrasse. Como em meio a tais tormentos, Blandina seguia firme em sua fé, finalmente as autoridades ordenaram que fosse degolada. Autoridades do imperador Marco Aurélio. Estes não são senão uns poucos exemplos dos muitos mártires que tiveram lugar na época de Marco Aurélio. Há outros que há outros que nos são conhecidos e que poderíamos ter narrado aqui, mas, sobretudo, houve muitos outros dos quais a história não deixou rastro, mas que, indubitavelmente, se encontram indelevelmente impressos no livro da vida.
Aqui, o imperador Marco Aurélio, o iluminado perseguidor de cristãos, né? Marco Aurélio, o imperador filósofo sob cujo reinado se desatou cruel perseguição contra os cristãos. Para ele, os cristãos eram pessoas teimosas e supersticiosas. Marco Aurélio morreu no ano 180 e lhe sucedeu Cômodo, que havia governado juntamente com Marco Aurélio a partir de 172. Ao que parece, a tempestade amainou sob o novo imperador, ainda que continuassem os martírios esporádicos. À morte de Cômodo, seguiu-se um período de guerra civil e os cristãos gozaram de relativa paz. Por fim, no ano de 193, Sétimo Severo se apoderou do poder. No princípio do seu governo, continuou a relativa paz da igreja, mas depois o novo imperador uniu-se à grande lista de governantes que perseguiam o cristianismo. Entretanto, ainda que tais acontecimentos tivessem lugar no século III, vamos reservá-los para um capítulo posterior de nossa narração. Em resumo, através de todo o século II, a posição dos cristãos foi precária. Nem sempre eram perseguidos e muitas vezes perseguiam-nos em umas regiões do império e não em outras. Tudo dependia das circunstâncias do momento e do lugar. Em particular, era questão de que houvesse ou não alguém com suficiente ódio para com os cristãos para delatá-los ante os tribunais. Portanto, a tarefa de desmentir os rumores que circulavam acerca dos cristãos e de apresentar a nova fé da melhor forma possível era questão de vida ou morte. E a essa tarefa se dedicaram alguns dos melhores pensadores com quem a igreja contava. Old Waycast, na velha estrada, a moda antiga. Obrigado a todos.